A CPI continua tentando quebrar sigilos bancários e fiscais dos seus chamados convocados. Agora, o grande dilema é saber se Carlos Wizard, o empresário bolsonarista de ponta, virá na quinta-feira prestar depoimentos. Ele luta para que o debate, para que a sua apresentação seja apenas em termos virtuais. A comissão pode, inclusive, pedir a sua prisão ou conduzi-lo, digamos, juridicamente a ferros para o depoimento. Um drama que a ser enfrentado pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo relator da CPI da Covid. O governo encontra-se reunido extraordinariamente para tratar do processamento da crise hídrica que ameaça o apagão para os próximos meses, os meses mais ferozes da seca que está por vir entre o setembro, outubro e novembro. O governo tenta criar uma comissão nacional, um comitê nacional que trate superministerialmente da crise, como em 2001, Fernando Henrique Cardoso fez, colocando o comando do grupo de emergência sob as ordens de Pedro Parente. Vejamos o que vai acontecer. O governo também preocupa-se com o andamento da reforma administrativa e da reforma tributária, sendo que, obviamente, a reforma tributária, de modo fatiado, deverá ser prioridade frente à reforma administrativa. A reforma administrativa conta com muitos dilemas, com a ascensão, por exemplo, de policiais militares para policiais em geral e militares a carreiras de Estado, deixando de fora setores tão essenciais para o funcionamento do país, como são os servidores da saúde e da educação, que perderiam a possibilidade de estabilidade, entre outras medidas coercitivas ao funcionalismo público. Grandes dilemas, grandes pressões, e a oposição luta denodadamente junto aos grupos de interesse para que essa reforma não vá adiante, pelo menos nos termos propostos pela equipe de Paulo Guedes. O desemprego e a desigualdade social têm aumentado, a desigualdade, especialmente em estudos da Fundação Getúlio Vargas, tem se mostrado resistente e progressiva. Aqui há uma luta metodológica para saber se a situação de desemprego é avaliada pelo CAGED, que anuncia sempre as novas vagas criadas a cada mês, ou pela PNAD contínua, que assinala nesse momento 14 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados. Uma briga de caráter metodológico que tem repercussão política, porque o governo não quer tratar, não quer exponenciar a situação de desemprego e desalento, enquanto as autoridades do setor chamam a atenção para a seriedade da PNAD contínua combinada com o CAGED. De qualquer forma, uma briga que, inclusive, tem repercussões sobre as narrativas de ambos interesses na situação de emprego e desigualdade social. A reforma política continua sendo gestada no interior do Congresso Nacional, Senado e Câmara. 3 aspectos são destacáveis. Cresce o apoio ao distritão, tendo diretamente ser tratado no plenário, sendo que os deputados pedem que as comissões sejam abolidas, tanto no Senado quanto na Câmara, para que o distritão seja tratado diretamente no Senado, devido ao prazo de até o fim de outubro, até o mês de outubro, porque as mudanças só podem ser feitas um ano antes das eleições de 2022. Cresce a pressão pela adoção do distritão.
o Distritão viria a enfraquecer sobejamente aos partidos políticos, porque os candidatos não dependeriam mais dos partidos, e sim das suas notórias reputações para serem os mais votados em cada estado, e assim dispensando a votação proporcional que divide os eleitos, são obtidos através da votação proporcional nas legendas. Resta um segundo ponto, trata-se da federação partidária. Em função das dificuldades da cláusula de barreira, os partidos menores propõem a criação da federação partidária, uma maneira de associação nas eleições proporcionais. Resta saber como fica a federação partidária como possibilidade dentro da existência do Distritão. Há, inclusive, uma proposta para que metade dos eleitos a deputados federais e estaduais sejam obtidos pelo Distritão puro e a outra parte por eleição proporcional. Uma complicação sobre a questão da reforma política iminente em função das eleições de 2022. Resta também saber como ficará a questão a qual o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem resistido, que é a existência do voto impresso como confirmação do voto eletrônico posto na urna por todos os eleitores brasileiros. Uma discussão que levará, provavelmente, a alguns impasses, sendo um deles o pouco tempo disponível para tornar possível a existência de equipamentos que contenham a possibilidade do voto impresso como confirmação do voto eletrônico. É uma questão importante que tende a polarizar e tende a monopolizar as atividades político-partidárias dentro do Congresso Nacional. Água e energia. O governo está propondo a existência, a criação de um comitê nacional para tratar do assunto. A situação hidrológica é bastante grave, anuncia-se uma seca potencialmente poderosa, a ponto de tornar semelhante a situação desse ano de 2021 ao ano de 2001, quando Fernando Henrique Cardoso, como presidente, foi obrigado a criar uma comissão nacional que supervisou o Ministério de Minas e Energia sob o comando de Pedro Parente. Vejamos o que vai acontecer. Diga-se de passagem que a votação da privatização, ou chamada capitalização da Eletrobras, a medida provisória deve ser votada até 22 de junho, e provavelmente essa semana ainda será votada a medida provisória no Senado. Já foi aprovada a medida provisória em 20 de maio na Câmara, espera-se uma deliberação conjunta do Senado quanto à MP, a medida provisória que regula a capitalização ou privatização da Eletrobras. Duas questões que estão associadas, com os senadores especialmente se dividindo entre aqueles que apoiam a Comissão Nacional e aqueles que desejam simplesmente o aperfeiçoamento das medidas já postas em práticas sob a direção regular do Ministério de Minas e Energia. A reunião do Copom nos próximos dias deve marcar o aumento dos juros de 3,50 para 4,25 anuais, em que os bancos, o capital financeiro é a favor do aumento da taxa Selic, justificadamente em termos formais por causa da ameaça da inflação, enquanto os setores produtivos, especialmente os industriais, são contra o aumento da taxa, por, evidentemente, aumentar a taxa de juros
sobre os empréstimos necessários ao andamento da economia. Esperamos uma decisão nos próximos dias. No mais, a Copa América prossegue com 41 vítimas do Covid e com resultados sendo obviamente afetados pelo desfalque que as equipes apresentam devido à pandemia. Um lamentável episódio a ser patrocinado pela CBF e pelo governo brasileiro. É isso aí.